Hoje nós vamos falar de um problema muito sério, chamado esgotamento espiritual. Com base nesse versículo que diz aí: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Veja só, quando Paulo nos alerta, não nos cansemos de fazer o bem, ele nos fala do perigo real de uma crise espiritual muito séria. Em algum momento podemos nos cansar de fazer a coisa certa. Podemos perder as forças em nossa luta contra o mal e ainda perder o desejo de estar perto de Deus. A verdade é que mesmo depois da nossa conversão e tendo a presença do Espírito Santo em nós, estamos sujeitos a passar por momentos de oscilação em nossa fé. Até aqueles que são nascidos de Deus estão sujeitos a isso. Por isso está escrito: aquele que pensa estar de pé, o quê? Cuide para que não caia. Então, olha para mim, por favor. Se não houvesse o perigo de se cansar, o apóstolo Paulo não teria advertido, não teria alertado, ou o Espírito Santo não teria usado ele para alertar a nós, dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. Se ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, isso significa que há esse risco. O risco da pessoa se cansar de fazer o que é certo. Da pessoa cansar. E quando se fala de alguém se cansar, não está falando daqueles que nunca fizeram. Por exemplo, a Bíblia não está falando do seu familiar que ainda não se converteu. A Bíblia não está falando do seu vizinho que ainda não se converteu. A Bíblia não está falando daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca praticaram, que nunca fizeram o que é certo. Se está escrito que nós não temos de nos cansar de fazer o que é certo, ele está falando com os que fazem certo. Ele está falando comigo, está falando com você. Que nós não podemos nos cansar. E eu já atendi muitas pessoas na igreja que um dia se cansaram. Se cansaram de ter bons olhos. Se cansaram de perdoar. Se cansaram de perseverar. Se cansaram de ter paciência. Se cansaram de participar de campanhas. Você vê que tem pessoas que não participam de campanhas, não faz votos, não participa de nada do que diz respeito à fé. Vem à igreja, mas não faz nada, porque ela se cansou, ele se cansou. Eu não acredito que essa pessoa deixou de acreditar. Eu acredito que ela se cansou de acreditar. Ela se cansou de buscar. Por exemplo, no que diz respeito à família, quantas pessoas que dizem assim: eu já cansei de lutar pelo meu marido. Eu já cansei de fazer isso. Eu já cansei de fazer aquilo. Isso é um perigo. Porque muitos, embora não saírem da igreja, estão dentro da igreja esgotados espiritualmente. Amém? Vamos continuar? Por favor, desligue o seu telemóvel, por favor. Com respeito, por favor, e temor. Porque vocês estão me atrapalhando com o telemóvel ligado, por favor. Um cristão que passe por um esgotamento espiritual deverá apresentar alguns sintomas bastante característicos. Como qualquer doença, tem sintomas, não tem? Então, olha só os sintomas de alguém que está esgotado espiritualmente. Quais são? Um cansaço, desânimo intenso. Você sabe que tem gente que ela já não tem esse cansaço, esse desânimo, ela já não tem força mais para acordar cedo para vir no domingo pela manhã. Quando antigamente não faltava um domingo pela manhã, mas hoje a pessoa vive perdendo a hora. Quando acorda de manhã, antigamente acordava, dava um salto para vir
Mas hoje é uma luta, uma guerra, todo domingo é uma guerra, o telemóvel desperta, o despertador desperta e aquela guerra, eu vou, não vou, aí fica 10 minutos na cama, 15 minutos na cama, 20 minutos na cama e algumas vezes até volta a dormir novamente, cansado. É uma fraqueza, uma fraqueza. Olha só, um desânimo intenso, e especialmente no que se refere às coisas de quem? Porque uma das características do esgotamento espiritual é que às vezes a pessoa não tem disposição para as coisas de Deus, mas tem disposição para o quê? Para outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que não têm disposição para acordar cedo para vir no domingo de manhã, mas tem para ficar até tarde na internet, para ficar até tarde assistindo um filme, para ficar até tarde numa festa. Então esse desânimo, essa fraqueza, não é para tudo. Porque se fosse para tudo, ela poderia estar com anemia, com uma fraqueza física. Mas o esgotamento não é físico. O esgotamento é o quê? Espiritual. Então essa fraqueza que ela tem é só para as coisas de Deus. Então a pessoa tem disposição para ficar no ginásio 2 horas lá levantando peso, mas não tem disposição para acordar cedo para vir buscar o Espírito Santo. Quando está entre os amigos, é o que mais fala. Olha, porque você viu o Benfica, você viu o fulano. Vem cá, dona Maria, você viu a novela das 8? Não para de falar. Na hora da oração, fale com Deus. Você sabe que lá na Ilha da Madeira, uma pessoa caiu na reunião. Não, deixa eu falar. Estava sentado bem na cadeira onde está essa jovem aqui. E eu buscando o Espírito Santo, daqui a pouco um senhor, caiu na cadeira, eu, corre lá, pastor, que é demônio. Aí quando foi lá, dormiu de pé. Você ri? Eu chorei na minha oração. Meu Deus, que ponto uma pessoa chega, a ponto de dormir. Eu fico imaginando Deus olhando, esperando a pessoa o quê? Falar, esperando a pessoa louvar, esperando a pessoa falar, e Deus olhando a pessoa dormindo. Esperando só o pastor terminar a busca para poder ir embora com aquela sensação de que está bem, está tudo bem, porque afinal ela veio na reunião, participou da reunião, ofertou, fez isso, fez aquilo. E Deus pensando, poxa, será que eu mereço isso? Será que eu mereço isso? A pessoa está o quê? Esgotada espiritualmente. Esgotada. Às vezes não tem disposição nem para ficar de pé na hora da oração. Não é esgotada fisicamente. Porque para as coisas que não são de Deus, ela tem disposição. É só quando se trata das coisas o quê? Que é canseira. Dorme na reunião, esgotada espiritualmente. Pensamentos e sentimentos que já não tinha há muito tempo. Pensamentos e sentimentos que não tinha há muito tempo. Então, é fácil a pessoa perceber quando as coisas não estão bem. Olha para mim, por favor. Há uns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, há uns 3, 4 anos atrás, no Rio de Janeiro, caiu um prédio, lá no meio da cidade, no centro da cidade, um prédio antigo caiu, desmoronou. E a pergunta que não se calava é o seguinte: como um prédio pode cair de repente? Porque nenhum prédio cai da noite para o dia. Então apertaram daqui, apertaram dali, entrevistaram um, entrevistaram o outro, descobriram. O prédio já vinha apresentando rachaduras há muito tempo. Mas sabe o que eles faziam? Quando aparecia uma rachadura, ao invés de buscar a razão do porquê aquela rachadura apareceu, eles iam lá e tampavam a rachadura como se não tivesse acontecendo nada. O prédio estava dando seus sinais. O prédio estava dizendo, eu não estou bem. O prédio estava dizendo, eu estou mal. Eu estou caindo. E ninguém o quê? Quando você está na igreja e você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente que você olhava antes, é a sua alma dizendo, eu não estou bem. Você antes
olhava para as coisas do altar de um jeito. Hoje você já começa a olhar diferente. É a sua alma dizendo, eu não estou bem. Você tinha disposição para acordar domingo de manhã, já começa a ter dificuldade para acordar domingo de manhã. Não dormia, começa a dormir na reunião. Não chegava atrasado, começa a chegar atrasado. Você começa a ter pensamentos que antes você não tinha. Sentimentos que antes você não tinha. Falar coisas que antes você não falava. É a sua alma que está dizendo, eu estou caindo. Eu estou caindo, eu não estou bem. Mas muitos vão lá e fazem o quê? Ignora, passa uma massa, disfarça. Aí o pastor pergunta, tudo bem com a senhora, dona? E a pessoa, não, tudo bem, tá tudo bem. Essa semana, uma pessoa que eu conheci caiu em tentação, desmoronou. Mas já vinha caindo. E eu estava em casa, um dia, eu senti uma preocupação. Lembrei daquela pessoa, e liguei, fulano, me lembrei de você, tô preocupado, como é que você está? Está tudo bem? Não. E aí, quando foi anteontem, ele ligou que naquele dia que eu liguei para ele, era o dia que ele estava pensando em desistir de tudo. E às vezes Deus permite o pastor chegar em você e dizer assim, senhora, está tudo bem? Que é a oportunidade de você se abrir e dizer, não, pastor, não está bem não. Não está bem, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Mas a pessoa, ao invés de querer descobrir por que está rachando, querer descobrir por que não está bem, a pessoa vai o quê? E passando massa. Não, vai levando. Não, não cai não. Balança mais o quê? Mas chega uma hora que cai. Olha só, essas pessoas também percebem em suas vidas uma interrupção em seu progresso espiritual. Sentem-se estagnadas, não conseguem mais aprender ou seguir em frente. Por isso que, olhe para mim, por favor, quando a pessoa está esgotada espiritualmente, ela não desenvolve mais. Ela antigamente tinha muitas experiências com Deus, estava sempre aprendendo coisas novas, cada reunião que vinha, ela, poxa, hoje Deus falou isso comigo, poxa, hoje ela estava desenvolvendo. Mas quando a pessoa está nesse estado, esgotado espiritualmente, ela fica num estado estacionado, estagnado. Não anda mais, não desenvolve mais, não cresce mais, não tem experiências mais com Deus. A vida espiritualmente fica como? Estagnada. A sua fé enfraquecida. Algo que é difícil de admitir. Porque normalmente, se tratando especialmente de pessoas antigas, às vezes é difícil, pessoal. É difícil a pessoa admitir. Imagine, por exemplo, para o engenheiro que construiu aquele prédio. Imagine para o engenheiro que construiu aquele prédio, os empregados diziam assim, seu engenheiro, o prédio está rachando. Não, isso é trepidação, isso é coisa... Porque para ele, como engenheiro, reconhecer que ele projetou mal, então era mais bonito o quê? Tampar. Mas depois a conta chegou. Porque quando caiu, não tinha para onde o quê? Para onde escapar. Então a pessoa às vezes vai maquiando, mas depois vai vir tudo o quê? Vai vir tudo à tona. Olha só, sua fé enfraquecida é algo que é difícil de admitir, mas estão com grande dificuldade em crer nas promessas da Bíblia e na ação de Deus em suas vidas. E aí é aquilo, a pessoa começa a ficar desacreditada, já não acredita mais que vai casar, já não acredita mais que pode prosperar, já não acredita mais que a família pode se converter, por isso que já não faz mais votos, por isso que não sacrifica mais, por isso que já não faz mais corrente. Você sabe que tem gente que só vem domingo na igreja porque já nem mais acredita nas orações fortes de sexta-feira? Você sabe que tem gente que é capaz dela já nem acreditar mais que o diabo exista e que ele pode agir na vida de uma pessoa? A pessoa vai se tornando tão ascética, tão incrédula, tão fria, que ela vai desacreditando de coisas que antes ela acreditava tanto. Por isso diz assim, olha só, há um exemplo aí
de Elias, que, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte, e disse, o quê? Basta, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma. Pediu a morte. Elias foi um grande profeta, um homem que experimentou o poder de Deus como nenhum outro na história do povo de Israel. Mas caiu em uma crise profunda após o famoso confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias teve um esgotamento. Ele se cansou, fugiu e até mesmo desejou a morte. Esgotamentos como este podem ser bastante intensos e atingir uma pessoa de forma repentina, como talvez tenha sido o caso de Elias, mas também pode acontecer de forma gradual e lenta, sem que a pessoa perceba que está caminhando para um fosso espiritual. Qual a solução para um esgotamento espiritual? Qual a solução? Precisamos entender que quando estamos numa crise, nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos estão confusos e contaminados, e por isso não podemos confiar inteiramente neles. Precisamos de um padrão externo a nós para nos guiar para fora de nossa crise. E este padrão é o quê? É a palavra de Deus. Quando estamos em crise espiritual, não sentimos nenhum desejo de orar ou ler a Bíblia, e nem mesmo de encontrar pessoas. Mas não devemos obedecer nossos sentimentos. O que devemos fazer é agarrar o pouco de fé que ainda nos resta e obedecer esta vontade externa a nós, que é a vontade de Deus. Essas pequenas atitudes nos darão a garantia de que teremos nossa fé e o quê? Espiritualidade de volta. Então Elias caiu, esgotou-se espiritualmente. Foi um grande homem de Deus durante um período, mas no fim da sua vida esteve a ponto de pedir a morte para si. Mas Deus foi lá na caverna onde ele estava e deu a ele uma oportunidade. Como eu acredito que Deus está dando uma oportunidade para você hoje. Amém? Para você que está esgotado espiritualmente. Como diz aqui no estudo, qual é a solução? Olhe para mim, por favor, que eu já estou terminando. Qual é a solução? Como diz aqui no estudo, quando uma pessoa está esgotada espiritualmente, a mente e o coração não servem como fontes de direção, porque eles podem estar contaminados. Eles podem estar confundidos, a cabeça da pessoa está confundida, o coração da pessoa está confundido. Então ela precisa de uma fonte externa, porque todas as fontes de informações que estão dentro dela estão corrompidas. E qual é a fonte externa que pode ajudar ela? A palavra de quem? A palavra de Deus. Você sabe, por exemplo, as pessoas que fazem aula para piloto, uma das últimas aulas para piloto, o instrutor coloca um papel preto no vidro e o aluno é obrigado a decolar, a pilotar e depois pousar com ele sem olhar para fora, apenas confiando nos instrumentos do avião. Isso por quê? Porque em determinadas circunstâncias, lá quando o avião está em altitude de cruzeiro, o organismo, você sabe, confunde. Quando está tudo escuro, às vezes, há pilotos que entram num conflito, porque a cabeça dele pensa que o avião está virando e não está virando. Já houve acidentes em que o piloto achava que o avião estava certo e o avião estava de ponta cabeça, porque as fontes de informação dele, o equilíbrio, a visão, por causa do mau tempo, podem o quê? Ficar confusas. Então, nessa hora, ele tem que confiar onde? Tem que contrariar o que a cabeça dele está dizendo. A cabeça dele está dizendo que o avião está virando, mas ele tem que contrariar. O corpo dele está dando a impressão de que o avião está caindo, mas ele tem que confiar no que está no instrumento. Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Seu coração está pedindo para você não fazer, mas a palavra de Deus diz que você tem que fazer.
A sua mente está dizendo para você que você tem que desistir, mas a palavra de Deus está dizendo para você não se cansar. Então, tudo em você está dizendo para você parar. Mas você esquece tudo que em você, o que os seus olhos estão mostrando, o que a sua mente está fazendo você pensar, o que o seu coração está fazendo você sentir. Você abre mão de tudo isso e diz o seguinte: eu vou fazer o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem que perdoar. Eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar porque está escrito. Eu vou perseverar. A minha vontade é desistir, mas é porque Deus falou que eu não tenho que me cansar, então eu não vou me cansar. E fazer tudo conforme está escrito aonde? Na palavra de Deus. Até que você volte ao seu estado normal e você comece novamente a pensar como está escrito, a sentir como está escrito, até que chegue um ponto em que os seus sentidos voltem ao normal novamente. E quando você vê que tudo em você já está novamente de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, aí você já pode ficar descansado. Percebeu, sim ou não? Porque do contrário, se você deixar, você vai morrer. Se você deixar, você vai morrer. Morrer espiritualmente. Se você continuar ignorando esses sintomas, você vai deixar de existir. Deus está te dando a oportunidade. Amém? Fiquem de pé, por favor.